Bem-vindo você que escolheu nos acompanhar neste estudo. Hoje nós concluímos nossa série sobre o livro de Isaías e durante este nosso último estudo nós mostraremos algumas conexões existentes entre o livro de Isaías e os evangelhos e especificamente com a pessoa de Jesus. É importante você ter em mãos a sua Bíblia, porque juntos iremos ler algumas passagens que utilizaremos nesse estudo. E é importante também nós orarmos ao Senhor para que Ele nos oriente. Nosso Deus eterno, te pedimos que Tu nos orientes nesse estudo, para que possamos entender a Tua mensagem para a nossa vida e que possamos aplicá-la também. Senhor, abençoa todos aqueles que nos acompanham. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Em nossa parte introdutória, nós temos um primeiro ponto que é o fato de Isaías ser conhecido como o profeta evangélico. Isso ocorre porque ele nos apresenta uma exposição muito clara da teologia e do evangelho de Jesus Cristo. Esse livro de Isaías talvez seja, entre os livros do Antigo Testamento, aquele que melhor possa trazer essa conexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Conforme vimos ao longo das nossas semanas de estudo sobre o livro de Isaías, as profecias de Isaías têm características muito interessantes. Elas são profecias com muita profundidade, apresentam bastante precisão e elas possuem um alcance muito grande. As profecias que compõem o livro de Isaías foram escritas 700 anos antes da vinda de Jesus, antes do nascimento de Jesus. Isso mostra quão antes e quão foi ampla a visão de Isaías em relação a este evento importante que foi a chegada de Jesus, que, segundo o nosso entendimento como cristãos, é a realização da profecia sobre a vinda do Messias. Longe de ser um profeta restrito ao seu tempo ou restrito ao povo de Israel, Isaías se apresentou como um profeta com uma visão muito ampla. E ele traz a sua mensagem que se aplica não apenas ao povo de Israel histórico, mas a todos aqueles que viriam depois do povo de Israel histórico, todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador e aqueles que ainda não aceitam, mas estão vivendo nessa época do Novo Testamento, que chega até os nossos dias. De acordo com a visão de Isaías e o tema das suas profecias, o Messias é aquele que vem salvar todo aquele que nele crê como Senhor e como Salvador. Por isso é o alcance, podemos dizer, a grandeza do alcance das profecias de Isaías, especialmente essas em relação ao Messias. Isaías, podemos dizer, é a fonte principal de profecias no Novo Testamento. A profecia é a referência, melhor dizendo, mais utilizada no Novo Testamento em termos de olhar para trás, olhar para o Antigo Testamento. Então, esse livro de Isaías é uma fonte relevante no Novo Testamento, fonte de citações, por exemplo, como nós encontramos citações de Jesus. Várias delas se referem a Isaías e nós vamos ver algumas dessas citações. Também o livro de Isaías é objeto não só das citações de Jesus, mas também das epístolas e também do livro do Apocalipse, quando se refere a várias coisas, especialmente aquelas referentes ao final dos tempos. Essa é uma das razões pela qual nós podemos dizer que o livro de Isaías é o texto do Antigo Testamento que melhor aponta para o Novo Testamento. Em uma primeira parte do nosso estudo de hoje, nós vamos identificar algumas conexões entre Jesus e o livro de Isaías e vice-versa. Essa é a primeira parte do nosso estudo. E a segunda parte, nós vamos ver alguns destaques dos estudos que nós fizemos anteriormente. Então, alguns 3 ou 4 ou 5 no máximo nós vamos abordar, enfatizando coisas que nós aprendemos em estudos anteriores. Então, com isso, eu creio que nós poderemos ter uma visão muito boa, uma visão panorâmica deste livro de Isaías, um livro valiosíssimo para a nossa vida. Começando então com essa primeira parte, nós vemos aqui no nosso quadro que Jesus se relaciona com o livro de Isaías de 3 formas principais. A primeira forma é Isaías
autentica Jesus. Nós vamos ver daqui a pouco. A segunda forma, Isaías confirma a abrangência da obra messiânica de Jesus. E a terceira, Isaías é usado como base para a condenação do pecado do povo de Israel e do povo de Israel, não apenas o povo histórico, mas o povo de Israel espiritual, que formado este por todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador. E também ele anuncia dessa maneira que o pecado de todos, mesmo aqueles que não sejam cristãos, ou seja, ele é uma abordagem genérica para todas as pessoas. Então, esse primeiro ponto que nós vemos, a primeira forma pela qual Jesus se relaciona com o livro de Isaías, nós vemos aqui nesse quadro. Então, Isaías autentica Isaías. E nós vemos então que Jesus ele usa Isaías como autenticação e fonte de predições sobre ele mesmo, né? Então, nós temos dois episódios que eu trago aqui para ilustrar isso que nós estamos dizendo. E o primeiro episódio, ele está anotado aqui, ele se autentica, Jesus se autentica a partir de Isaías 61, do verso 1 e o verso 2, conforme nós encontramos no relato de Lucas, capítulo 4, 16 a 21. No início do seu ministério, Jesus entra na sinagoga de Nazaré, isso é o que é relatado lá no livro de Lucas, no capítulo 4. Ele vai, num sábado, vai à sinagoga de Nazaré para participar do culto. No momento da leitura da palavra de Deus, o dirigente entrega o livro de Isaías para que ele fosse lido por Jesus. Jesus, então, abre o livro no capítulo 61, no verso 1 e 2, e lê o seguinte, que é o que nós vamos ler aqui. Eu convido você para abrir a sua Bíblia em Isaías, capítulo 61, versos 1 e 2, o mesmo texto que Jesus leu lá na sinagoga de Nazaré. O texto diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor. O que nós temos do relato de Lucas é que aquela audiência ficou quase que paralisada, porque todos os olhos estavam voltados para Jesus. Então nós vemos aqui, com este primeiro episódio, Jesus utilizando o próprio texto de Isaías, porque Jesus vai declarar que nesta leitura, nesta descrição feita, Jesus declarando isso, Jesus está concretizando aquela profecia. Ele declara isso diante daquela audiência na sinagoga de Nazaré. O segundo episódio que nós já notamos aqui, ele se encontra em Lucas 7:22. E esse episódio relata Jesus respondendo aos seguidores, aos discípulos de João Batista. E nesta resposta que Jesus vai entregar aos discípulos de João Batista, ele vai citar esse texto de Isaías 35, versos 5 e 6. E o que estava ocorrendo? João Batista estava preso, isso é o relato que nós encontramos lá em Lucas. E ele, então, por estar preso e está correndo até risco de vida, porque estava sendo perseguido na prisão, por conta de ter denunciado algumas coisas do rei naquela época, ele, então, envia discípulos seus, alguns discípulos ou seguidores, até onde Jesus estava, para perguntar a Jesus, para se encontrar com Jesus e perguntar a ele se Jesus era realmente o Messias. Jesus pede, então, aos mensageiros que o acompanhem nas curas milagrosas que ele, Jesus, estava fazendo. E com isso, ele também pede, após esse período de acompanhamento de Jesus, Jesus pede àqueles mensageiros, àqueles discípulos de João Batista, que retornem a João Batista com uma resposta. E a resposta que Jesus vai dar, ela é calcada em Isaías 35, 5 e 6. Então vamos ver qual foi a base da resposta que Jesus utilizou, da passagem de Isaías que Jesus utilizou para responder a João Batista. Então, Isaías 35, 5 e 6, nós lemos o seguinte: então se abrirão aos olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. O que estava acontecendo?
João Batista estava preso, estava desanimado, envia seus discípulos até Jesus, perguntando: Jesus, tu és realmente o Messias? Como que eu estou? Pode explicar por que eu estou preso aqui? Eu preciso de esperança, tu és realmente o Messias? Jesus, então, leva os discípulos de João Batista para verem o que Jesus estava fazendo. E aí Jesus responde dizendo aos discípulos o seguinte: voltem a João Batista, digam o que vocês estão vendo e leem para ele, recordem a ele o que está em Isaías 35, no verso 5 e 6. Então, como que Jesus está respondendo? Jesus está respondendo demonstrando que ele é o Messias, porque ele pega a realidade das curas que ele estava fazendo e compara com o relato profetizado por Isaías, neste texto que nós lemos, que aquelas curas seriam realizadas. Então, Jesus está preocupado com a pergunta que João Batista havia feito, porque ele sente, Jesus, que João Batista precisava de encorajamento. Então, esse tipo de resposta foi uma forma que Jesus encontrou de encorajar João Batista. E aqui também nós usamos esse episódio para demonstrar como que há essa conexão entre Jesus e o livro de Isaías. Muito bem, vamos ao próximo quadro, porque aí nós vamos ver uma segunda forma que ilustra como Jesus se relaciona com o livro de Isaías. E aqui, neste caso, nós vemos que Isaías confirma a abrangência da obra messiânica de Jesus. E nós vamos ver que Jesus atua em perfeita sintonia com várias das profecias de Isaías. Não vamos ver todas aqui, nós trazemos apenas alguns pontos para ilustrar essa afirmativa que nós estamos fazendo. Novamente, nós vamos usar aqui 2 episódios, 2 relatos, para balizar, para demonstrar isso que nós estamos fazendo, que Jesus atua em perfeita sintonia com várias das profecias de Isaías. O primeiro episódio, que está assinalado aqui no nosso quadro, nós vemos que Jesus confirma lá no relato de João 6,45, que ele ensina coisas do céu. E ao fazer isso, ele cita Isaías 54:12. E o que ocorre lá em João 6,45? Jesus estava em conversa com os judeus que murmuravam, que reclamavam, que ficavam naquele, como diz hoje em dia, naquele mimimi teológico em relação ao que Jesus estava fazendo e dizendo. E eles estavam murmurando porque Jesus havia declarado que ele, Jesus, era o pão que desceu do céu, o pão da vida que desceu do céu. E aí, em João 6,45, nós lemos aqui a citação de Jesus. Jesus diz o seguinte: está escrito nos profetas, e todos serão ensinados por Deus, portanto, todo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem de mim. A referência que Jesus faz, quando diz assim, está escrito nos profetas, ele está fazendo uma referência a Isaías 54:13. E esse nós vamos ler também. Então, pegue a sua Bíblia, lá se você puder, Isaías 54, no verso 13. Nós vamos ler o seguinte: todos os filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz de seus filhos. Então, Jesus ele está se declarando: eu sou o Senhor, eu estou ensinando, eu sou o pão da vida. Então, ele está fazendo a conexão com Isaías 54:12. O segundo episódio que nós trazemos aqui como demonstração desse princípio que Isaías confirma a abrangência da obra messiânica de Jesus, nós podemos encontrar no episódio que Jesus expulsa os vendilhões do templo. Então, isso é relatado lá em Mateus 21, 12 e 13, e neste episódio Jesus vai se citar, vai se referenciar a Isaías 56, 7. Então, esse segundo episódio, no meio daquele alvoroço que Jesus vira as mesas dos cambistas, que estavam fazendo vários negócios, muitos deles ilegais, ou explorando aquelas pessoas que iam lá fazer a troca de moedas para poder fazer os seus sacrifícios. Então, Jesus fica revoltado com aquela maneira como estava o templo do Senhor, a casa de Deus estava sendo utilizada, e ele bota aquela turma para correr com chicote, vira as mesas dos cambistas, e ele clama dizendo: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores.
Esse está escrito, essa referência é Isaías 56:7, que vai dizer exatamente isso, que a minha casa é a casa de oração. E Jesus, então, está mostrando ali que o templo não seria usado para negócios, mas sim para culto a Deus. No próximo quadro, nós seguimos, então, vendo a terceira forma pela qual Jesus se relaciona, se conecta com o livro de Isaías. Nesse caso, Isaías é visto como a base para a condenação do pecado do povo de Israel, ou do pecado do povo em geral, mas aqui de Israel porque tem um viés histórico que nós vamos observar. E aí, em Isaías 40, versículo 3, nós encontramos uma citação de uma voz que clama no deserto. Essa era uma voz que, segundo a profecia de Isaías, iria preparar o caminho do Senhor. E isso foi escrito 7 anos antes de aparecer João Batista, porque João Batista, que citamos ainda há pouco, foi a voz que clamou, foi alguém que apareceu antes de Jesus se declarar ou aparecer ou iniciar o seu ministério, e ele clamava no deserto dizendo que haveria de vir o Messias, e logo a seguir Jesus chega. Então, essa citação de Isaías, lá do Antigo Testamento, de Isaías 43, é uma referência, uma conexão com o ministério de João Batista. E nós, então, encontramos esse primeiro caso aqui. Outro ponto para nós observarmos é que Isaías anunciava incansavelmente condenação ao pecado. Era uma das coisas que ele mais fazia naquela época, lá no reino de Judá, onde ele morava. Este também, essa questão de denunciar o pecado e tentar trazer que as pessoas saiam daquela circunstância, daquele afastamento de Deus, era também um tema relevante para Jesus. Razão pela qual nós vamos encontrar Jesus lá em Mateus 13, capítulo 13, verso 13 a 15, dizendo o seguinte: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis, porque o coração desse povo está endurecido. Falando do pecado do povo, falando daquela turma que não queria nada com Deus. Essas palavras de Jesus, na sua pregação, na sua exortação, são referência a Isaías 6:9 e a Isaías 29:13. E nós vamos ler apenas o 29:13. E eu convido você para abrir a sua Bíblia e nós vamos ler aqui o 29:13. 29:13 lá de Isaías diz o seguinte: portanto, esta maldade será para vocês como brecha num muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente num momento. Então nós vemos aqui a pregação de Jesus, a exortação de Jesus, fazendo conexão com o livro de Isaías. Mas nós temos mais 3 pontos que podemos citar que ligam o profeta Isaías a Jesus. Esses 3 pontos aparecem no quadro para você acompanhar. O primeiro é que tanto a palavra de Isaías quanto a de Jesus foram rejeitadas. Interessante que Isaías, lá no seu tempo, ele também encontrou oposições, especialmente daqueles judeus que eram muito, talvez, hipócritas, ritualísticos, né? E ele também vai se colocar contra essas pessoas. Então, a palavra de Isaías, tanto a palavra de Isaías quanto a de Jesus, foram rejeitadas, né? Tanto de um lado quanto do outro, e incluindo essa questão dos hipócritas, por exemplo, que foram condenados por ambos. Os judeus no tempo de Isaías se colocavam contrários a eles, e no tempo de Jesus nós encontramos os escribas e os fariseus. E o terceiro ponto aqui é que o livro de Isaías termina com a mesma visão de final dos tempos que o livro do Apocalipse, que é o final do Novo Testamento, também termina. Então, Isaías termina fazendo menção a um novo céu e uma nova terra, e lá no livro de Apocalipse nós vemos as palavras de Jesus também falando sobre um novo céu e uma nova terra. No próximo quadro, nós então entramos agora na segunda parte do nosso estudo, em que nós vamos fazer uma rápida recordação e destacar e trazer algumas das lições preciosas que nós vimos nos estudos anteriores.
E nós vamos abordar 5 destaques, né, que nós encontramos durante o trimestre. E aqui nesse primeiro quadro nós vamos ver 3 desses destaques e no segundo quadro mais 2, e com isso nós fechamos o nosso estudo. Então aqui o primeiro destaque, ele se encontra lá em Isaías 6, verso 8. E nós vemos como nesse texto de Isaías 6, é o chamado de Isaías, ele relata como que ele foi convocado por Deus para ser um profeta. Então lá nós vemos como Deus chama pessoas para o seu serviço. Para que Isaías pudesse receber o chamado do Senhor, ele primeiro teve que ter a sua iniquidade retirada e seus pecados perdoados pelo toque de uma brasa em sua boca, que foi a visão que ele teve naquele relato. Não que uma brasa real, viva, tenha queimado os lábios do Isaías, mas aquilo é simbólico, demonstrando isso, que a sua iniquidade foi retirada e os seus pecados foram perdoados. O profeta só conseguiu ouvir a voz de Deus, isso é muito importante, porque ele se colocou disponível. Colocar-se disponível não é ficar sentado esperando alguma coisa acontecer, mas sim começar a agir fazendo a vontade de Deus. E aí, fazendo a vontade de Deus conhecida, porque se a gente olhar a vontade de Deus como um todo, existe vontade de Deus conhecida, que nós conhecemos, e existe vontade de Deus desconhecida. Até a gente ora, Senhor, me diz qual é a tua vontade para esse assunto, é porque a gente não sabe qual é a vontade de Deus para aquele assunto, mas a vontade de Deus que nós conhecemos. Então a palavra nos mostra que estar disponível é nós, como Isaías se colocou disponível, é começar a agir fazendo as coisas que nós conhecemos como sendo da vontade de Deus. E quais são as coisas que nós conhecemos sobre a vontade de Deus? Você pode você mesmo fazer um exercício, talvez você conheça algumas coisas que você sabe que são da vontade de Deus. Por exemplo, ler a palavra de Deus. Isso é da vontade de Deus que a gente lê a palavra de Deus. Dedicar algum tempo para oração, é outra vontade de Deus, que nós orando, nós nos comunicamos com Deus e assim por aí afora. Então, o que nós estamos enfatizando aqui, extraindo como lição da experiência de Isaías, é que se você começar a agir a partir das coisas que você conhece como vontade de Deus, as coisas que são vontade de Deus, que você não conhece, serão reveladas a você. E é isso que acontece com Isaías. Então ele diz, eis-me aqui, ele começa a agir a partir daquilo que ele entende ser a vontade de Deus, e a partir daí uma série de revelações vão ser dadas a Isaías, ele vai registrar aquilo e vai seguir com o seu ministério. Então esse é a primeira aplicação que nós podemos ter dessa revisão. A segunda que nós podemos ter, ela diz que os opressores do povo de Deus, conforme relatados lá no capítulo 14, Isaías 14, 4. E naquele contexto nós vimos que a Assíria era a maior ameaça nos tempos do início do ministério de Isaías, que ocorreu por volta de 742 a.C., lá, 700 anos bem para trás. Quando naquela época a Síria estava pressionando, a Síria acaba conquistando o Reino do Norte, acaba destruindo Samaria em 721, e aquilo era uma grande preocupação de Isaías. Em seguida, a Babilônia passa a ser a preocupação de Isaías, porque a Babilônia entra no lugar da Síria. E a Babilônia, por sua vez, começa a ameaçar o reino de Judá. E isso vai seguindo até que, em 606 da era cristã, ele é conquistado, Judá, o reino de Judá é conquistado pelos babilônicos, e os babilônicos levam os judeus lá do reino de Judá para a Babilônia para ficarem exilados lá por 70 anos. É interessante notar que a história sempre vai mostrar algum tipo de opressão que sempre está presente. Sai a Síria, entra a Babilônia, sai a Babilônia, entra alguma outra coisa, e quando nós trazemos isso para a nossa vida, nós continuamos a ter Assírias e Babilônias que permeiam o nosso caminho de alguma forma. E isso se revela através das maldades, das violências que nos cerca muitas vezes, das misérias, das desavenças, dos enganos, dos desentendimentos humanos, da falta de paz, do desemprego, da falta de oportunidades, das enfermidades. Todas essas são Babilônias e Assírias que estão nos cercando. Trazendo então as palavras do profeta para os nossos dias, ele diz que somente a mão forte do Messias libertador poderá nos curar
da fadiga, das angústias e da opressão. Então, isso é uma lição que a gente extrai desse relato lá de Isaías 14:4. Terceira lição, ou terceiro destaque que nós podemos ter é alguns avisos do profeta. Isso nós encontramos lá quando estudamos o texto foram dois estudos, inclusive, que abordaram os textos de Isaías 25 a Isaías 36. Nesses capítulos 25 a 36, nós vimos Isaías nos mostrando 6 avisos. Esses avisos lá no texto aparecem como ais. Dizem, ai de quê? Ai daquilo. Né? Então, são 6 avisos que Isaías vai nos apresentar. Avisos que nós podemos tomar para nós mesmos. São avisos para nós. Eram avisos para o povo daquela época, mas são avisos para nós também. Os avisos, prioridades erradas, né, que nós muitas vezes a nossa vida está repleta de prioridades erradas, onde Deus não é a nossa prioridade, Deus é colocado lá no final da fila. Então Isaías tem um aviso contra as prioridades erradas. Ele tem outro aviso contra a religião que é praticada de maneira formal, de uma maneira muito de tradição apenas, de uma maneira vazia, de uma maneira muito exterior, enquanto que por dentro a pessoa está se corroendo com seus pecados e com seus sentimentos negativos, né? Então, diante de Deus parece muito bem e tal, mas por dentro não está bem. Ou seja, a religião é aplicada, é praticada de uma maneira muito formal. Terceiro aviso, pensar que a pessoa pode fazer qualquer coisa porque Deus não está nem aí para eles. Esse é outro ponto que Isaías nos sinaliza. Outro aviso que ele nos fala é contra a autossuficiência, de nós acharmos que nós não precisamos de Deus, que Deus é um negócio, talvez podemos até acreditar em Deus, fonte de energia do universo, uma fonte distante, mas ele não cuida da minha vida, ele não está presente no meu dia a dia, ou seja, deixa que eu tomo conta da minha vida, então isso é autossuficiência. Outro aviso que ele nos apresenta, o quinto aviso, é contra seguirmos conselhos do mundo. O sexto aviso, e último, é contra aqueles que se colocam contra as coisas de Deus e militam contra o reino de Deus de alguma forma. E aí, Isaías também, nesse texto que nós lemos de 25 a 36, eu extraí aqui uma referência que é um lado positivo, que Isaías não está fazendo só avisos e só críticas, mas ele fala coisas positivas também. E eu vou ler repetido aqui até o trecho que nós lemos em relação a um outro comentário, Isaías 35, versos 5 a 8, que eu queria que você lesse comigo também essa passagem da Bíblia. Então, 35, versos 5, 6 e 8 diz o seguinte: então, olhando para o futuro, olhando de maneira positiva, ele está mostrando a felicidade do povo, né, daqueles que confiam no Senhor, que esperam no Senhor, e quando o Senhor realizar a sua segunda vinda e realizar o resgate daqueles que confiam no Messias. Então, o que vai acontecer? Então, naqueles tempos, se abrirão os olhos dos cegos e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, e os coxos saltarão como as corças, e a língua dos mudos cantará. Isso já aconteceu lá no episódio que nós lemos de Jesus respondendo a João Batista sobre as curas que ele estava fazendo. Mas essa profecia, ela não é restrita àquele episódio. Ela também tem um desdobramento referente ao final dos tempos. Então ele fala, os coxos saltarão como as corças e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. A areia escaldante se transformará em lagos e a terra seca em mananciais de água. Onde os chacais costumam viver, crescerá erva com canas e juncos. E ali haverá uma estrada, um caminho que será chamado de caminho santo. Os impuros não passarão por ele, pois será somente para o povo de Deus. Quem passar por esse caminho, mesmo que seja um tolo, não se perderá, porque está no caminho confiado no Senhor. Então, essa é a terceira lição que nós aprendemos recordando os nossos estudos anteriores. O que temos mais? No próximo e último quadro, nós vemos os 2 últimos destaques desse nosso estudo. Então, o destaque 4 se refere a Isaías 19, que também aborda essa questão de passado ou futuro. O que quer dizer isso? É porque um dos grandes desafios que nós encontramos ao estudar um texto como o livro de Isaías
é poder separar com clareza o tempo de realização das profecias, se elas se referem a acontecimentos já ocorridos na história ou se elas se referem a acontecimentos que ainda vão acontecer. E aí nós vamos encontrar várias das situações, não apenas profecias que já se realizaram, como profecias que vão se realizar e profecias, a mesma profecia que tem mais de uma realização. Então, a mesma profecia, como essa que nós lemos, que aconteceu na época de Jesus, que ele curou os coxos, que ele restaurou a vista dos cegos e etc. Quando nós aplicamos de uma maneira simbólica no futuro, aquilo também vai se repetir. Então, há várias das profecias que se aplicam em ambos os casos, incluindo considerar significados simbólicos. Obviamente, nós temos que sair da parte literal e considerar a parte simbólica para que a nossa visão possa ser ampliada. E aí nós temos, nessa questão simbólica, nós temos os nomes de algumas cidades. Temos o caso da Babilônia, por exemplo, que além de ser um império, era uma cidade fortificada e também simbolicamente é reconhecida, é considerada como símbolo da maldade espiritual e da corrupção. Outras cidades no livro de Isaías também são citadas, como Edom, Moabe, Amon, Arábia, são cidades que têm um significado referente a ciúme, a luxúria, a raiva, a inveja. E aí é importante nós mencionarmos, e nós citamos isso, comentamos isso quando fizemos esse estudo, é importante mencionar que o motivo de haver associação dessas cidades, menção dessas cidades no livro de Isaías, não se prende à questão de herança cultural ou alguma questão genética desses povos ou dos seus descendentes. E muito menos tem a ver com doutrinas que às vezes aparecem, que são doutrinas questionáveis e doutrinas erradas, de que esses descendentes desses povos estariam predestinados à maldição ou predestinados à perdição eterna. Então, aquilo a menção àqueles povos, as associações simbólicas que são feitas, tem a ver essencialmente com os episódios, com os eventos históricos que aconteceram no Antigo Testamento e que envolvem esses povos. Obviamente, tais episódios eles são ampliados para uma dimensão simbólica, porque através desse mecanismo de ampliar para uma dimensão simbólica, a profecia ela ultrapassa a barreira cronológica e ela chega até os nossos dias e chega até os dias finais, até o final dos tempos. Então, usar os símbolos permite transcender no tempo a aplicação dessas profecias. No caso da Babilônia, por exemplo, convém ressaltar que a queda histórica desse império não significou o fim do mal. Lembra que Babilônia significa maldade espiritual e corrupção. E hoje nós estamos vivendo tempos em que nós, ao nosso derredor, encontramos maldade espiritual e corrupção. Então, a Babilônia histórica foi destruída, mas a Babilônia simbólica continua prevalecendo. E aí é importante nós termos isso em mente, porque todas essas maldades que nós nos encontramos ao nosso derredor, o egoísmo, o materialismo, o ódio, a soberba, achar que não precisa de Deus, essas reações todas do mal, elas estão prevalecendo. Então, o reino de Deus promete que tudo isso será removido. O reino de Deus já começou, mas ele não está na sua plenitude. Enquanto ele não estiver na sua plenitude, ele só entrará na sua plenitude no final dos tempos, quando Jesus voltar, e é uma época que nós não sabemos quando isso vai acontecer. Até lá, nós vivemos esses conflitos, nós vivemos diante das Babilônias e das Assírias. E a palavra de Deus nos ensina que, a despeito da presença dessas Babilônias, nós temos como sobreviver e seguir adiante na nossa vida, passar pelas tormentas que surgem diante de nós e sermos vitoriosos. Essa é a mensagem da palavra de Deus. O último destaque que nós podemos trazer e considerar está em Isaías 38 e fala sobre a misericórdia de Deus. Isaías nos mostra que a misericórdia de Deus
caminha juntamente com a sua justiça e dentro dos seus propósitos. Seria um erro nós acharmos que por sermos crentes, por sermos fiéis ao Senhor, irmos à igreja, lermos a Bíblia, nós estamos imunes de qualquer coisa, porque Deus é misericordioso e nada de mal vai acontecer conosco. Mas o texto relata que o rei Ezequias, por exemplo, foi objeto da misericórdia de Deus, quando Deus o livrou dos assírios e lhe deu mais 15 anos de vida, que ele apresentou uma doença incurável. Mas nós lemos também que Deus não o manteve imune aos julgamentos subsequentes. E acabou, junto com a revolta e junto com o afastamento que o povo teve dos caminhos do Senhor, acabou levando os babilônicos a destruírem Judá. Ezequias era um dos reis que Judá possuiu. Então nós vemos que na dinâmica da vida, quando há o afastamento de Deus e há causas diversas para as adversidades, esse é um outro tema para nós debatermos, elas poderão acontecer. Mas o que é importante nós ressaltarmos é que Deus estando conosco, nós seremos mais do que vencedores, nós poderemos vencer as adversidades. Então é importante que nós tenhamos essa consciência de que a presença de Deus na nossa vida nos ajuda a vencermos todas essas questões que aparecem aqui. E aí nós temos a certeza de que a palavra de Deus nos provê o conforto, nos provê a segurança e nos provê a esperança. E como eu mencionei, nos permite termos a certeza que poderemos ser mais do que vencedores, não pela nossa força, mas pela presença do Messias Salvador na nossa vida. Concluindo, vamos chegando então na nossa conclusão, chegamos ao final desses 13 estudos que nós tivemos durante 3 meses, e é nosso desejo que esses estudos tenham sido uma oportunidade para todos nós aprendermos mais a respeito da palavra de Deus e procurar aplicar, é importante nós procurarmos aplicar o que nós aprendemos nessa palavra de Deus. Nos próximos 2 quadros, nós vamos ver o plano de estudos para o próximo trimestre, cujo tema será o livro de Êxodo, e eu convido você para nos acompanhar no livro de Êxodo, porque são estudos muito interessantes, repletos de aplicação prática para a nossa vida. É um livro que tem a sua história e tem também a sua atualidade por conta das aplicações que nós podemos fazer. E a outra figura, o outro quadro que você vai ver após o plano de estudos, é uma pintura, é um desenho mostrando Jesus lendo o livro de Isaías lá na sinagoga de Nazaré. E eu me lembrei de trazer essa figura, que é a mesma que aparece lá no primeiro quadro da nossa sequência de quadros. Me lembrei de trazer isso porque neste mês de dezembro é o mês que nós comemoramos o nascimento de Jesus. Então, deixo com vocês essa figura de Jesus lendo o livro de Isaías 61, dizendo que aquela profecia do Messias estava se realizando com ele. Terminamos então por aqui o nosso estudo. Espero, pela graça de Deus, que possamos estar juntos novamente para estudarmos o livro de Êxodo. Deixo então com você um grande abraço.